Hoje vocês vão aprender sobre funil de vendas para estúdios de pilates e de yoga. Estou com esse pequeno quadro aqui tomando a tela inteira, mas para explicar a vocês sobre esse assunto que eu amo e ajuda muito a gente, donas de estúdio, instrutores, para fazer vendas de matrículas ou aulas experimentais, trazer nosso cliente para dentro do estúdio. Então a gente segue um funil, segue um cronograma para trazer ele. E aí a gente para de vender por vender, sair ofertando aula experimental para todo mundo, sair fazendo venda, sem estratégia, tá? Isso aqui é pensar com estratégia. E também, por outro lado, você vender sem parecer que está vendendo, sem aquela chatice, fazer com que a pessoa tome consciência, a pessoa tome a decisão própria de entrar no teu estúdio. Vamos lá, então? O funil de vendas, ele tem 3 partes. Temos o topo, a primeira parte é o topo, a segunda parte é o meio e terceiro o fundo. Topo, meio e o fundo de funil. Quem está fora desse funil de vendas é todo mundo. São as pessoas que moram na sua cidade, mas ainda não conhecem seu serviço, ainda não são suas clientes, tá bom? Então a gente tem que pensar aqui que tem crianças, idosos, gestantes, pessoas com dor nas costas, todo mundo. E o que você precisa fazer para essas pessoas entrarem no seu processo de vendas, entrarem pro seu funil de vendas? Elas estão frias, elas não te conhecem. E como a gente vai falar de Instagram aqui, tá, pessoal? Eu vou dar uns exemplos a mais também. Então, assim, elas não conhecem vocês. E elas podem conhecer seu estúdio através do quê? De indicações, de pessoas. Elas podem conhecer através de vendas que você faz, aliás, de ações, eventos que você faça na sua cidade, ligado à prefeitura, ligado a eventos no parque, aulões, eventos no seu estúdio, parcerias com clínicas, com médicos, com nutri, estética, lojas, enfim, são milhões de ações e eventos que você pode fazer para as pessoas te conhecerem. No Instagram, gente, qual é o objetivo de a gente fazer as pessoas conhecerem? O objetivo não, a forma para as pessoas conhecerem nosso trabalho é falando sobre a dor ou o desejo das pessoas. Então, eu posto lá no meu Instagram ensinamentos sobre coluna, 5 ensinamentos para 5 minutos de exercício para sua coluna melhorar em uma semana. 5 formas de você destravar seu quadril. Exercícios para você fazer no fim de semana, rápidos e fáceis. Exercícios para você fazer com a sua família. Exercícios para gestantes pararem de ter escapes de xixi. Exercício para quem tem dor no tornozelo. Então, vocês vão ensinar, vocês vão conectar com a dor dessa pessoa. Ou como emagrecer 1 quilo por semana. Então, ensinamentos, você está falando com o desejo das pessoas que emagrecer, um exemplo, tá? E aí, essas pessoas estão vendo o seu conteúdo, elas estão te conhecendo. A partir do momento que sabe que você existe, sabe que sua clínica, seu estúdio existe, ela está entrando para o seu funil. Beleza? Então, ela parou no topo. Sabe que você existe. Dica, quando vocês fazem esses tipos de posts como ensinamentos, né, mini testes, vocês vão terminar o texto, a legenda, e vocês vão escrever para mais dicas, para mais conteúdos como este, siga o @Estúdio Energia Pato Branco, como a gente usa aqui. Beleza? Então, você está trabalhando com topo de funil. Beleza? Ao mesmo tempo, você está no seu Instagram falando com o meio de funil, que é para as pessoas que já seguem, tá bom? Agora, falando sobre meio, você quer que essas pessoas do topo cheguem para cá? A gente fala que a gente tem que aquecer as pessoas. O que é aquecer esse público, né? Quanto mais quente, mais fácil eles vêm fazer nossa aula experimental ou a matrícula. Para a gente aquecer essas pessoas, a gente precisa criar consciência, a gente precisa ensinar, falar do estúdio, falar que a gente
tem o poder de solucionar esse problema que a pessoa tem. Então, aqui na estratégia de e-mail de funil, nós vamos falar sobre bastidores do estúdio, vamos falar sobre as aulas, aí a gente pode falar sobre o nosso produto, o nosso serviço. Aqui sim a gente fala do Pilates, como o Pilates ajuda na dor nas costas, o que acontece com o teu corpo depois de 2 meses de Pilates, o que acontece com a sua respiração após uma semana de yoga. Enfim, aí você percebeu que aqui você está falando da dor da pessoa e aqui você está falando do seu serviço ou produto. Então você está aquecendo, tá? E aqui você conectou. Agora você vai conectar a dor com o que você vai resolver, tá bom? Beleza. Aqui no fundo de funil, gente, a pessoa já está mais quente. Então, para trazer ela para cá, a gente faz a nossa oferta. Então, nós fazemos posts para os nossos seguidores com ofertas, por exemplo, promoções, eventos dentro do estúdio que você vai dar uma aula experimental gratuita, ou compre, né? No caso, marque a sua aula experimental e ganhe uma avaliação. Marque sua aula experimental e ganhe mais uma aula experimental para você presentear alguém. Ganhe uma meia. Não sei, a oferta que você está acostumado a fazer. Aí no seu estúdio você vai fazer para a pessoa, gente, que já tem essa consciência. Então, não, tem pessoas que todos os posts que fazem, falam, a gente só aula experimental. Aí, tipo, parece que você está empurrando a aula experimental para a pessoa. Mas entende que primeiro nós temos que fazer ensinamento, depois a gente vai falando sobre o nosso produto, e só depois que a gente faz o convite a CTA, agenda sala experimental, me chama para agendarmos ou fecharmos sua matrícula, enfim, daí você usa a estratégia que você faz aqui, tá? Então, depois que ela fez a sua aula experimental, ela passou pelo funil de vendas, você concluiu a venda, tá, pessoal? Sem falar que aqui, que não é muito falado, depois que ela comprou o seu serviço, você tem a fidelização. E sobre isso já falamos aqui no estúdio, aqui no Estúdio com Amor. Aqui você tem que chamar ela para lembrar que ela tem uma aula experimental marcada com você. Então, você tem várias estratégias para que a pessoa continue, realmente vá para a sua aula experimental que ela já pagou, já marcou, e depois as estratégias de fidelização, tá? Espero que vocês tenham entendido essa estratégia de funil de vendas. Então, vocês têm que estar o tempo todo fazendo conteúdo para topo, o tempo todo fazendo conteúdo para meio, o tempo todo fazendo conteúdo para fundo. Porque vocês percebem que vocês estão fazendo conteúdo para fundo, para quem já segue, mas tem pessoas novas entrando no funil de vendas de vocês. Então, vocês têm que estar fazendo conteúdo para topo também o tempo inteiro. E isso serve para orgânico, serve também para o tráfego pago. Espero que vocês usem, apliquem e ganhem muitos clientes com isso. Um beijo!